Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia agora e você vai abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do versículo 25. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Louvado seja Deus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por favor, levante assim a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos, por favor. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Pai, nós te glorificamos e te adoramos, ó Deus, por tua santa palavra, Senhor, que está linda agora diante de nós, e que ela possa ser, Senhor, a revelação para as nossas vidas, que ela possa ser, Senhor amado, um significado profundo, Senhor, encravado em nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, guardá-la, Pai, para não pecarmos contra Ti. Eu te peço, revela-nos a Tua palavra, mostra-nos o Teu querer, no poderoso nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é andando com a cruz. Aqui nós vamos partir do final da narrativa para que nós possamos ter um entendimento. Lá no final, quando Jesus ele já estava crucificado, já estava pregado naquela cruz, nós vemos que o número das pessoas diminuiu muito, porque na nossa leitura nós vemos que estava a mãe de Jesus e a irmã da sua mãe, estava Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo a quem Jesus amava, que era João. Agora, se você analisar desde o início do processo da crucificação, porque Jesus, ele, certa vez quando pregava, disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos seguindo a este ensinamento de Jesus, estamos pegando cada dia a nossa cruz, estamos indo após ele. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: falar é fácil. Talvez se Jesus fosse um mestre só de falar, só de ensinar, como hoje, muitos mestres, eles só falam, mas eles não vivem, eles não praticam os ensinamentos que eles falam. No caso de Jesus, não. Jesus, ele falou, cada um deve levar a sua cruz, mas ele provou. Então, Jesus, ele é um modelo para a igreja. Jesus é um modelo para mim e Jesus é um modelo para você. Porque ele é um mestre que fez, ele é um mestre que praticou, ele é um mestre que demonstrou para nós como fazer. Jesus, ele estava profundamente angustiado. Ele havia passado uma noite em oração no Getsêmani. E agora, Jesus então é preso. E ele passa por toda uma sabatina de interrogatório, de madrugada ainda, para que então ele fosse crucificado. Jesus foi condenado pela lei romana.
necessitavam, crucificam, mas essa história todos nós sabemos. Eu quero que você caminhe comigo do momento em que a sua sentença foi dada, então que ele seja açoitado. Jesus, ele vai para o açoite, e a maioria dos historiadores acredita que Jesus tomou 29 varadas. Só que o flagelo romano, ele era ou com vara, como disse o apóstolo Paulo, ou era um flagelo que tinha umas pontas. Era, na verdade, como se fossem dentes, pontas que eles tinham, que cortavam, e eles colocavam aquilo bem na pontinha do chicote, e cada chicotada que a pessoa tomava era um corte feito nas costas. Então a maioria dos historiadores acredita que antes de Jesus seguir o caminho da cruz, ele foi chicoteado com esse tipo de flagelo romano, que deixava marcas, que deixava sequelas, que arranhava, que cortava o seu corpo. Quando temos um ferimento, esse ferimento é normal que ele sangre, e vai saindo sangue, e vai saindo sangue. A pessoa que está sangrando, ela vai ficando fraca. Então, quando você perde sangue, você perde força, você perde vida. Parece que as coisas não vão dar certo, parece que as coisas não vão fluir, mas Jesus disse: para esta hora eu vim. Se nós nos negarmos ao sofrimento e dissermos assim: nós não queremos o sofrimento, não queremos sentir isso, porque Jesus, ele fez uma oração a Deus, que todos nós fazemos: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque quando eu observo esse caminho da cruz, eu observo que Jesus, ele se preparou para estar nesse momento. Ele se preparou, ele orou, ele se consagrou, ele buscou se preparar para passar pela dificuldade. Eu te pergunto: será que você está preparado ou preparado para passar pela dificuldade, para passar por esse momento onde vão colocar um peso nas suas costas, onde vão colocar um peso sobre você, e você terá que carregar até o final? É isso que Jesus estava vivendo agora. Ele estava fraco, mas ele ainda tinha que carregar sua cruz. Era a lei. A lei era que o crucificado fosse humilhado de todas as formas. Eles pegaram um madeiro, eles pegaram aquela madeira, aquela cruz, e colocaram nas costas de Jesus. É desse momento que eu quero que você siga comigo. Ensanguentado, cansado, dolorido, eles colocaram uma madeira nas costas dele e falaram: agora você vai carregar até fora da cidade. Imagina, nós estamos aqui agora em Jardim Limoeiro. Imagina se eu colocasse uma cruz nas suas costas e dissesse assim para você: agora você vai carregar até Fundão. Você vai carregando, pega a reta aí, pega a BR e vai embora. Mais ou menos foi isso que Jesus passou. Ele teve que pegar aquele peso e carregar. E a Bíblia está dizendo aqui, dentro dessa questão do caminho da crucificação, ele diz aqui, quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. Jesus não estava aguentando carregar a cruz. Era muito pesado, era muito peso. Ele estava triste, ele estava abatido, ele estava cansado, ele estava sem força. E quando ele botava a cruz nas costas, ele caía. Quando ele botava a cruz nas costas, ele caía. E o soldado chicoteando, e o soldado falando, e ele não aguentava carregar a cruz. Quantos de nós estamos assim nos momentos da vida, nas dificuldades? Quantas pessoas estão assim no seu casamento? Quantas pessoas estão assim no seu trabalho? Quantas pessoas estão assim, fatigadas, cansadas, e ele não consegue seguir em frente, e ele não vai. Mas em algumas versões da Bíblia diz que os romanos constrangeram Simão a carregar a cruz, obrigaram Simão e falaram assim: você é obrigado a carregar essa cruz. E diante de todos, Simão, ele teve que declarar: olha, essa cruz não é minha, que fique registrado que essa cruz não é minha. Ele era de Cirene, Cirene ficava na África, ele era descendente de africanos. Então o que significa isso?
Pessoas de fora também podem fazer parte desse ministério, que é o ministério de Jesus Cristo. Não foi nenhum judeu que carregou a cruz de Jesus, foi uma pessoa de Cirene, foi um estrangeiro que carregou a cruz de Jesus. Sabe o que Deus me manda te dizer? Deus, Ele tem poder de levantar pessoas que você nunca viu na sua vida para poder te ajudar, porque Ele é todo poderoso nos céus e na terra. Foi isso que aconteceu com Jesus. Em nenhum momento eu quero deixar claro que Jesus ficou desamparado, porque Deus estava cuidando de Jesus. Ele precisava passar pela cruz, sim. Nós precisamos passar pela cruz, sim, mas não sozinhos. Deus está com você. Eu vou falar pela segunda vez: Deus está com você. Deus está conosco. Essa é a visão de Deus para as nossas vidas. E aqui a Bíblia diz que seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam os peitos e se lamentavam. Pensa comigo, uma multidão de mulheres. Multidão aqui na Bíblia, cerca de 4 a 5 mil pessoas, a 7 mil talvez pessoas, nessa faixa, entre 3 e 7 mil pessoas, na rua, batendo nos peitos, e chorando, e se lamentando, e falando: não podia estar acontecendo isso com ele. Eu acho que você já teve a oportunidade de passar por algum local onde está acontecendo uma tragédia, ou tem alguém ali estirado no chão, um atropelamento, qualquer coisa, começa a juntar gente. Os carros vão parando, todo mundo vai parando, e foi isso. E aqueles ladrões eram 3, né? Eram 2 ladrões e Jesus, 3 pessoas empurrando a cruz. Aquilo era um espetáculo. As pessoas paravam para ver, e havia muitos se lamentando por Jesus. Havia muitas mulheres tristes, muitas pessoas abatidas pelo que estava acontecendo com Jesus. E aqui, porém Jesus, voltando-se para elas, mesmo ensanguentado, mesmo com dificuldade, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus, ele estava assumindo que aquele era o caminho dele, o caminho da cruz era o caminho dele. Ele estava dizendo: não chore por mim, não se compadeça, não faça isso, mas chorai pelos vossos filhos, porque este é o meu caminho. Para aprender com Jesus, nós temos que entender o que Jesus estava fazendo. Jesus estava sofrendo, mas ele estava dizendo assim: o meu sofrimento é uma escolha. Isso que eu estou passando, eu escolhi por um propósito, por um objetivo. Eu vejo quantas mães que passam dias na beirada da cama, no hospital com seus filhos. Por quê? Porque ali é uma parte dela, e ela sofre, e ela está junto com o filho. Quantos pais fazem isso? Olha, eu vejo tanta gente sofrendo por causa do filho que está nas drogas, por causa do filho que está aí fora, e eu vejo mães fazendo de tudo, vendendo bens, vendendo tudo que elas têm, se sacrificando pelos seus filhos, fazendo tudo por alguém. Jesus fez tudo isso por mim e por vocês. Ele fez para mostrar o exemplo. Ele está dizendo assim: você está vendo aqui? Tem este caminho, isso é o caminho. Muitas vezes, irmão, as pessoas, elas gostam do caminho das multidões, porque o caminho das multidões era lamento. O caminho das multidões é quando tem muita coisa acontecendo, muito milagre, muita pompa, muita falação, e ajuntava multidões atrás de Jesus também. Tinha muita gente, mas agora aqui no caminho da crucificação também tinha muita gente. Mas veja bem, haviam pessoas desprovidas de significados. Por isso que Jesus os repreendeu. Eles estavam seguindo no caminho da cruz, mas eles não entenderam o significado da cruz. Existem muitas pessoas, muitas multidões, muitas vidas que estão seguindo o caminho da cruz. Elas estão vendo que esse é o caminho correto, elas estão vendo que esse é o caminho certo, mas no fundo do seu coração elas estão se lamentando, elas estão chorando, elas estão dizendo assim, batendo os seus peitos: por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Por que ele precisa passar por isso? Meu Deus, olha, ele só faz o bem, ele só ajuda. Por que ele está passando por isso? O caminho do lamento. Preste atenção, a cruz é o caminho do sofrimento. Mas Jesus não deu espaço para estas pessoas que se lamentavam. E a Bíblia diz aqui, porém, disse Jesus: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes pelos vossos filhos e por vós mesmas
Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e o ventre que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e os outeiros cobri-nos. Porque se o madeiro verde fazem isso, o que fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. No caminho da cruz, nós temos esse entendimento. Jesus não foi crucificado sozinho, ele foi, mais duas pessoas estavam carregando a cruz. Ele estava num ambiente onde as pessoas se lamentavam, batiam no peito, e agora Jesus não para, se vão carregando a cruz dele e ele seguindo o seu caminho até a crucificação. Só que presta atenção numa coisa: todas essas pessoas, elas começam a sumir. Aquelas que se lamentavam, aquelas multidões que procuravam os milagres de Jesus, foi chegando o Gólgota, o Monte Caveira, o lugar, a hora da morte. Nenhum de nós, vamos ser sinceros, gostamos de ver alguém morrendo. É horrível, não é uma sensação gostosa. Quando você sabe que tem alguém ali que está padecendo, que está morrendo, ou alguém que levou um tiro e está convalescendo e está ali no chão, não é uma coisa agradável. Esse é o momento onde as pessoas se retiram, que é o momento da morte. Quando você sabe que aquela pessoa está no estado terminal, pode morrer a qualquer momento, ninguém quer ficar com ela no hospital, que a pessoa fica assim: já pensou se ele morrer comigo? O que eu vou fazer? Eu vou ficar com essa lembrança para sempre. Aquele momento ali, um momento frio, a frieza do momento da morte, da passagem. Mas Jesus Cristo disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é a palavra de Jesus para todos nós. Ele está falando isso. Se eles estão fazendo isso ao madeiro verde, quanto mais ao seco. Muitas coisas nós vamos passar, muitas dificuldades nós vamos passar. Só que Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Só que na hora da dor, na hora da dificuldade, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Essa é a hora da verdade. Porque provavelmente foi mais ou menos nessa região aqui que foi pregado o cravo. Aqui desse lado dos dois, aquele pregão grandão, mais ou menos aqui, e juntaram os dois pés, assim, eles, de modo que a pessoa crucificada normalmente ela morria asfixiada, porque ela tinha que fazer uma força aqui em cima para segurar, porque se ela fizesse isso, aqui ela ia perdendo o ar, perdendo a respiração. Por isso que eles quebravam as pernas dos crucificados, porque ele caía e morria asfixiado. E a morte da cruz, havia crucificados que demoravam de 3 a 4 dias para morrer, ficavam pendurados lá, e eles ficavam na entrada da cidade. Quem passasse via, e aí o pai falava assim para o filho: está vendo aí, ó, se você roubar, ó, você vai morrer assim. A mãe falava para o filho: está vendo aí, minha filha, se você roubar, você vai morrer assim. Era uma maneira de doutrinar as pessoas, era uma maneira horrível que o Império Romano criou para poder humilhar as pessoas. Tanto é que a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, é uma pessoa que não presta, é uma pessoa que não vale nada. E detalhe, eles eram crucificados nus, não tinha aquela fraldinha, aquela roupa ou aquela bermuda, não tinha, era nu, era para vergonha. Por isso que não tinha muita gente. Aqui nessa hora não tinha mais criança, não tinha mais adolescente, não tinha mais ninguém. Porque quem ia levar um filho ou alguém para ver um homem nu, pendurado assim, olha, ali em cima, 3 homens nus? Isso era uma coisa escandalosa. Pensa numa coisa horrível. Uma pessoa toda inchada de apanhar, toda feia, toda cheia de sangue, nua. Assim, olha, um escândalo, uma coisa horrível, uma coisa que ninguém queria, uma coisa que ninguém gostava de chegar perto. Então quem estava ali perto era porque realmente tinha uma intimidade com o próprio Cristo.
Ele estava ali porque ele não estava por causa das multidões, eles não estavam por causa da pessoa de você, mas era por causa do próprio Cristo, do próprio Jesus. Havia algo a mais. De 12 apóstolos só havia igreja. Só um. Só um. Como só um? Mas não eram 12. Mas ali só tinha um. Só um teve essa coragem de ficar ali embaixo, junto com Jesus. E agora, Jesus ele faz assim na cruz. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Qual foi a postura de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo, mas eles não têm o entendimento que eles estão matando o próprio Deus. Eles estão matando o próprio Criador de todas as coisas. Eles não têm esse entendimento. Às vezes, irmãos, as maldades da humanidade, essas coisas ruins que o ser humano faz, ele faz fora de si. Ele faz sem saber o que está fazendo. Hoje nós estamos vendo as coisas mais horríveis de todos os tempos. As pessoas estão matando por qualquer coisa. Pai está matando o filho, filho está matando o pai. Coisas horríveis, estão matando a mãe, colocando na geladeira e ele saindo. Coisas horríveis nós estamos vendo através dos jornais, através da TV. Nós estamos vivendo quase que nesse tempo aqui, olha, de pessoas sendo crucificadas e mortas a todo momento. Coisas horríveis estão no nosso meio. E o que é que nós devemos fazer? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Fica no caminho da cruz, que é Jesus. Fica no caminho do Senhor. Se você não guardar nada dessa mensagem que eu estou pregando, guarde isso que eu estou te dizendo agora. Fique no caminho da cruz. Por favor, me ajude a pregar. Diga aí para quem está perto de você: fique no caminho da cruz. Tem alguém aqui que quer permanecer ainda, meus irmãos, no caminho de Jesus, da cruz? Você quer permanecer no caminho da cruz com Jesus ali, ó, junto? Ou você vai fazer igual os outros, voltar? Não podemos fazer isso. O objetivo de Jesus é você estar junto dele. Preste atenção, eu não estou falando você estar na igreja, por causa da placa que nós temos aí, não. Eu estou falando para você estar perto de mim, não. Eu não estou falando para você estar, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando da sua vida no altar de Deus. Eu estou falando de você junto com Jesus. Não importa o que aconteça, você não pode deixar a presença de Jesus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade. Hoje nós temos uma geração que se dizem cristãos que não padecem, não sofrem. Eles querem tudo certo, tudo bem. Nós temos um histórico que os cristãos, eles eram mortos nas arenas romanas por causa do exemplo de Cristo. Eles chegavam para as famílias e diziam: nega Jesus, e eles não negavam, e eles eram mortos. Pais mortos na frente dos filhos, filhos mortos na frente dos pais, para que se negasse o nome de Jesus. Mas eles não negaram o nome de Jesus. É por isso que o cristianismo chegou nos nossos dias, porque as pessoas entenderam lá atrás que era preciso carregar a cruz, era preciso ficar até o fim, era preciso se manter firme, era preciso se manter no altar de Deus, era preciso se manter diante do Senhor. A Bíblia diz aqui que zombavam dele e dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Porque você já parou para pensar? No momento que você está passando por dificuldade, sempre aparece um zombador, sempre. Fala: ué, você não é crente? Você não está na igreja? Quantos anos faz que você vai na igreja? Ué, por que você está passando por isso? Ué, o seu Deus não é poderoso? O seu Deus não faz? Por que você está vivendo essa situação? E ali Jesus, na cruz, ele foi zombado. Ué, o Senhor curou os outros, o Senhor salvou os outros. Salve-te a ti mesmo. Desça da cruz e creremos em ti. Porque as pessoas, elas querem prova, elas querem que você faça para elas verem. Mas deixa eu te ensinar algo nessa noite. Você não precisa fazer nada para eu ver. Você não precisa fazer nada para os homens ver. Você tem que fazer a vontade de Deus. Deus é que tem que te ver. Ele é que tem que contemplar a sua vida e falar assim: a minha filha está fazendo a minha vontade, o meu filho está fazendo a minha vontade. Jesus, ele poderia ter descido da cruz, ele poderia ter chamado legiões de anjos, ele poderia ter feito tudo isso,
fez? Seja feita a tua vontade. Ele já tinha orado no Getsemane, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Como que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e lá no final, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade que tem que prevalecer não é a vontade do pastor César, é a vontade de Deus. Você está entendendo isso? Mesmo que as pessoas possam te humilhar, mesmo que as pessoas possam olhar para mim e me humilhar, e me tratar mal, e não acreditar em mim, e não acreditar em nada, eu não tenho que olhar para elas, eu tenho que olhar para aquele que me enviou, para Jesus, para Deus. Então, Jesus, ele aguentou a humilhação. Muitas vezes nós vamos precisar passar por isso na nossa vida. Muitos momentos da nossa vida, como cristãos, nós vamos passar. Nós vamos passar pela dificuldade. E a Bíblia diz aqui que eles zombavam dele. Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo. Faz alguma coisa por você mesmo. Toma uma atitude. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E em cima lá estava escrito numa tábua: este é o rei dos judeus. Agora preste atenção numa coisa: na cruz, no sofrimento, qual era o assunto que Jesus falava? Vocês já ouviram o que ele falou no caminho. Ele falou: não chore por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Olha o que ele falou no caminho. E agora, na cruz? Agora ele já disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Agora preste atenção aqui, E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Houve um ladrão que blasfemou, e houve um ladrão que reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Nos momentos de dificuldade, a metade vai falar mal, mas vai ter também uma outra metade que vai dizer: é isso mesmo. Continua no seu caminho, eu faço parte dessa metade. Continua no propósito que Deus determinou para você. Continue nas coisas que Deus colocou nas suas mãos. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a visão que aquele ladrão que estava ensanguentado também, que tinha apanhado também, que estava passando dificuldade também tinha. Ele não tinha uma visão da terra, ele tinha uma visão do céu. Olha a diferença. O outro ladrão, ele tinha uma visão da terra. O que é a visão da terra? Salva nós, dá um jeito na nossa vida agora, resolva o meu problema hoje, Jesus, faz alguma coisa por mim agora. Agora quem pensa nas coisas do céu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe por quê, irmãos? Quem está ao lado de Jesus entende Jesus. Ele sabe que Jesus pregou: o meu reino não é deste mundo. Ninguém dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não vem com aparência humana, mas o reino de Deus é algo espiritual. O reino de Deus é invisível aos olhos humanos, mas é perfeitamente percebido por aqueles que têm a visão das coisas do céu. Aquele outro ladrão, ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu sei que não acaba aqui, tem muita coisa pela frente ainda. Você está entendendo o que aquele homem falou? Não acaba aqui, aqui é só cruz, aqui é só dificuldade, mas não vai terminar aqui. Ele estava dizendo: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino, porque eu sei que tem um reino futuro. Eu sei que tem a vida após a morte. Eu sei que a vida não acaba aqui. Eu sei que as coisas não acabam aqui. Porque a visão daquele ladrão era da
entendeu. Olha o que Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para um dos ladrões, hoje o paraíso vai acontecer hoje na sua vida. Ele estava falando para ele: hoje ainda não acabou o dia. Era aproximadamente aí entre 14 horas e 15 horas, chegando 3 horas da tarde mais ou menos. Ele falou: hoje ainda, o dia para o judeu acabava às 18 horas. Então ele estava falando: até às 18 horas hoje você vai ter um encontro comigo no paraíso, e você pode me procurar no paraíso. Ele estava falando da eternidade, ele estava falando da vida após a morte. Nós vamos morrer daqui a pouco, aqui, mas nós vamos viver na eternidade. Você vai viver comigo na eternidade. Olha o que Jesus está falando: quem está no caminho da cruz é para a eternidade. Quem está passando por sofrimento e dificuldade, ele não pode ter uma visão como do outro ladrão, que era uma visão da terra, mas ele tem que ter uma visão das coisas do céu. Esta é a mensagem de Deus. E aquele homem entendeu que Jesus não estava morrendo aqui, não estava sofrendo aqui por algo perecível, mas por algo incorruptível, por algo que nunca vai ter fim, por algo que nunca vai acabar. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltando, batendo nos peitos. Eles voltaram batendo nos peitos. Agora acabou o espetáculo para os olhos, só havia o espetáculo diante de Deus. Para eles tinha terminado, para aquela humanidade tinha acabado, para aquelas pessoas tinha terminado, mas para o ladrão da cruz não, para Jesus não. Eles já estavam se encontrando na eternidade. As coisas de Deus, meus irmãos, elas não são desta terra. Aqui nós estamos só de passagem. As coisas de Deus são para a eternidade. O apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com aquilo que há de vir, com a glória que há de ser revelada, com as coisas que virão no futuro. Porque veja bem, nesses últimos tempos eu tenho pregado sobre as coisas que são do céu, não sobre as coisas que são da terra. Quem gosta das coisas da terra vai ficar com as coisas da terra, e quem gosta das coisas que são do céu vai ficar com as coisas que são espirituais. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado. Há um caminho, sim, de cruz, de dificuldade, de muitas coisas, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, eu tenho certeza. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, por favor, fique em pé no seu lugar agora. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Se você puder, coloque assim as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos agora. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz, por tua palavra, Senhor, que é maravilhosa para as nossas vidas. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, cada pessoa, que o Senhor possa tocar em cada coração, que cada vida possa ser agraciada por ti. Vai orando a Deus agora, vai colocando a sua vida no altar de Deus.